Olá amigos, eu sou Evandro Muslinger e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câmbios automáticos e o que compõe um câmbio automático para você entender que o funcionamento dele principalmente é elétrico e eletrônico. Ao contrário do que muitas pessoas falam, esse câmbio aqui ele não funciona sem que o sistema elétrico dele esteja 100% correto. E é nesse quesito que muito reparador aí, muito mecânico de câmbio se atrapalha, se perde e acaba aí perdendo muito tempo para fazer reparações, passando diagnósticos errados, e eu vou falar com toda a propriedade. Eles simplesmente chegam nesse diagnóstico errado, acabam passando orçamento errado, se perdendo em tempo de reparação, por muitas vezes não conhecer o sistema elétrico do câmbio. Como eu sempre falo, nesses componentes mais novos, tanto nos câmbios automáticos, no sistema de injeção, nos sistemas de freio ABS, airbag, nada funciona sem que o sistema elétrico esteja 100% correto. Então eu bato muito nessa tecla porque o mundo mudou e o sistema dos carros automaticamente evoluíram muito. Então se nós olharmos um câmbio hoje, ele tem muitas peças que nos câmbios automáticos tinham lá e continuam tendo. Ele tem o sistema de diferencial do carro, ele tem engrenagens, ele tem muitas peças mecânicas. Mas ao contrário de antigamente, ele não entra em funcionamento, ele não vai fazer trocas de marcha, não vai funcionar sem que o sistema elétrico do carro esteja 100% exato. E deixa eu falar para vocês, mostrar um pouquinho sobre o que eu estou me referindo. Para que esse câmbio funcione, ele precisa de muitas informações. Vamos dizer assim, que ele precisa saber a velocidade em que o carro está andando, ele precisa saber a rotação em que o motor está girando, ou seria a velocidade de entrada que a gente chama, tá? Então ele precisa ter essa relação de velocidade de entrada, ele precisa ter um sinal de velocidade de saída do câmbio, se o câmbio ele está atracando, se está aplicando os pacotes de embreagem corretamente. Ele precisa ter lá a relação de temperatura de óleo de câmbio, ele precisa saber a aceleração, posição do potenciômetro da borboleta do veículo. Então ele precisa muitas informações. E essas informações elas vêm através de quê? Através da fiação. Eu hoje aqui estou com um câmbio, um AL4, e esse câmbio AL4 ele compõe o quê? Grande parte da linha francesa. O que seria essa linha francesa, Evandro? Vamos lá. Essa grande parte ele pega o que? A linha Renault, toda a parte ali de Sandero, Duster, pega alguns Logan, tem esse câmbio também. Ele pega a linha Peugeot, dentro da linha Peugeot ele vai lá pegar os 208, 307, 207, alguns dele. Vai pegar a linha Citroën C4, vai pegar uma gama imensa de carro nessa linha dos carros franceses. E esse câmbio aqui, ele tem algumas particularidades que muitas pessoas acabam, por pensar que é um câmbio fácil de trabalhar, acabam deixando passar muita coisa. Porque como eu falei, todo o sistema ele trabalha a partir de pulsos elétricos e um sistema elétrico. Então tem muita fiação envolvendo esse câmbio. E para que esses sinais cheguem até o câmbio e saiam do câmbio, eles precisam sim de um sistema elétrico. E sem esse sistema elétrico ele não vai funcionar. No sistema do AL4, desse câmbio francês, ele possui um módulo que faz o gerenciamento do câmbio. Esse módulo é um módulo externo. Fora do carro ele vai ter um módulo que faz todo esse gerenciamento. Mas alguns módulos, alguns carros, alguns câmbios, um exemplo desse módulo aqui, ó, esse módulo é de um câmbio 6T30 que equipa a linha GM, ele já possui um módulo interno dentro do câmbio. Então, o que está ocorrendo? O fato das pessoas, dos reparadores, não saber analisar, até mesmo fazer leituras de scanner, saber diagnosticar o que está havendo de errado, fazendo a leitura dos componentes, fazendo a leitura de fiação. Às vezes é um simples fio quebrado, um mau contato no conector, tem gente condenando o câmbio. Ou às vezes não é nem condenando o câmbio, às vezes o cara abre o câmbio, passa lá um orçamento de câmbio, desmonta, perde muito tempo lá. Tem gente que já perde uma semana em cima de um câmbio tentando fazer uma reparação e o problema muitas vezes não está nas partes mecânicas. O carro está ocorrendo patinação, o carro não está atracando os discos de composite, as cintas, nesse caso aqui, ele trabalha com cintas. Então muitas vezes ocorre da cinta queimar, essa cinta ela está aqui marronzinha, ela fica preta, ela queima, ela perde o seu poder de
de frear os discos e tambores. E tem gente aí passando diagnóstico simplesmente de troca de cinta, troca de discos de composite, monta o câmbio, dentro de 15 dias o câmbio está de volta na oficina com o mesmo problema. E o problema, o fato de queimar os discos, queimar cinta, simplesmente é o que? É uma consequência de um problema que não foi resolvido, uma consequência de um solenoide que não está dando passagem de óleo correta. Essa aqui é um corpo de válvulas, tá? E quando a gente fala em solenoides não dando passagem correta, seria a partir disso aqui que nós estamos falando. Se nós olharmos aqui, nós temos 5 solenoides que fazem a passagem de óleo para os pacotes, e nós temos mais 2 solenoides que fazem o quê? A regulagem de pressão de óleo do câmbio, tanto de pressão de óleo da entrada, quanto de pressão de óleo para o conversor de torque. Então muitas vezes o diagnóstico ele é errado pelo fato de não analisar o trabalho desses componentes elétricos e eletrônicos. É aquilo que eu sempre bato na tecla. Os câmbios continuam com a sua propriedade mecânica, sim, mas eles não funcionam sem que o sistema elétrico e eletrônico esteja perfeitamente trabalhando. E aí eu falo para você, tudo tem um caminho. Você não vai começar reparando câmbios sem que você conheça de parte elétrica. E qual é esse caminho? Sim, esse caminho começa aprendendo e entendendo como o sistema elétrico funciona. A partir do momento que você entender como o sistema elétrico básico funciona de um veículo, você vai conseguir entender, saber que o sistema elétrico que vai utilizar no câmbio aqui é o mesmo. Ele trabalha com voltagem, ele trabalha com frequência, ele trabalha com resistência. Porém, você simplesmente precisa saber fazer análise desses sistemas e saber diagnosticar quando o sistema está correto ou o sistema está errado. Então, segue esse passo. Finalizando esse vídeo aqui, para te dar uma super dica, sim, começa pelo sistema elétrico, que esse é o que vai estar revolucionando a sua forma de aprendizado.